Bom dia, bom dia, bom dia, você, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Palavra Falada nessa segunda-feira. Que bom encontrar você aqui, com muita alegria. Amados irmãos e irmãs, hoje nós leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 6. Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 6. Estamos vivendo a 32ª semana do tempo comum. Segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Fazemos a todos bem-vindos ao programa Palavra Falada, programa este que todas as manhãs nós lemos a Palavra de Deus e fazemos uma breve reflexão. Mas, irmãos e irmãs, vamos à leitura da Palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Lucas 17, 1 a 6. Como os astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vos tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, que escritura bonita, né? Que palavra de Deus que chega no nosso coração, muito esclarecedora a respeito da nossa vida, a respeito daquelas pessoas que escandalizam, que têm seus pecados, seus erros, e não querem se arrepender e mostram para o mundo, né? Mostram para as pessoas, tornando isso um escândalo, né? Aquilo que é anormal, né? Um roubo, né? Um assassinato, né? Uma série de outros problemas, como problemas graves que acontecem com as pessoas, mas que podem realmente melhorar suas vidas na medida que vão se arrependendo dos pecados. Amados irmãos e irmãs, todos nós temos pecados, todos nós temos erros, todos nós temos falhas. Mas o Senhor disse que aquele que pecar contra nós 7 vezes num só dia, as 7 vezes vier dizendo que está arrependido, nós devemos perdoá-lo. Amados irmãos e irmãs, muitas pessoas não querem perdoar uns aos outros, mas o Senhor nos adverte aqui que nós temos que perdoar. Perdoar os seus pecados para que eles melhorem, mas as pessoas precisam estar dispostas a arrepender-se. Aqueles que persistem no seu erro, na sua falha, como é que vai ser? Vamos ficar perdoando até quando? Mas o Senhor fala para nós perdoarmos 70 vezes 7, ou se 7 vezes vierem, né, pedir perdão para nós devemos fazer isso. Eu estava lembrando de uma escritura que o Espírito de Deus se constrange com o homem quando ele não se arrepende. Vai chegar uma hora que esse espírito constrangido, ou seja, triste com esta pessoa de tantas vezes ele pedir perdão e ele ser perdoado, ele se afasta desse homem. E amém para a salvação desse homem. Já era. Não conseguirá mais porque ele persiste e insiste nos pecados e ele não quer mudar. Então isso é um tanto difícil, né? Quantas pessoas vão ao confessionário, confessam seus pecados, confessam suas falhas e acabam cometendo. E muitas pessoas também ficam paradas pensando, né, nos seus pecados e eles não conseguem se perdoar.
né? Muitos já não querem mais, fazem todas as forças para não pecar mais, para não errar mais. E a gente fica pensando, será que essas pessoas estão sofrendo ou buscando? Né? Porque deve ser sofredor, né? Você ficar pensando no seu pecado, no seu erro a vida toda, sendo que você já confessou o seu pecado muitas vezes. Mas você precisa modificar, a gente precisa olhar para dentro de nós e falar, puxa, eu não estou fazendo mais aquilo, embora o meu corpo, a minha carne peça para cometer o pecado, cometer o erro, porque nós somos vivemos deste mundo, mas não somos deste mundo, mas nós temos essa ligação ainda com as coisas da terra. Então, a carne perde a carne, o espírito perde o espírito. Então nós temos que estar aí pensando a respeito disso e procurar melhorar e não escandalizar, ou seja, não voltar, né, ao problema novamente e se deixar levar pelo Evangelho de Jesus, que é a certeza da nossa salvação. Nós vemos ainda a questão da nossa fé. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tiverdes fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. Então, meus amados irmãos e irmãs, a fé é o fundamento das coisas que nós não vemos, mas sabemos que elas existem. Então, muitos de nós, às vezes, passam por dificuldade e sua fé está tão fraca que ele acredita que não consegue sair dali. Mas, mesmo assim, se a fé, Jesus fala aqui, se a fé for pequena como um grão de mostarda, nós temos poder para fazer muitas coisas. E os discípulos viram que eles, mesmo andando com Jesus, vendo tudo o que eles fizeram, disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Se eles, que são os discípulos que andaram com Jesus, né, pediram para aumentar a fé, imagina nós, nesta vida que vivemos hoje em dia com problemas tão conturbados, guerras, rumores de guerras, roubos, enganos, mentiras e tantas outras coisas. Quando a gente vê tudo isso, fala, puxa vida, será que o mundo não tem salvação? Será que nós não conseguiremos vencer? Meus irmãos, nós temos que ter fé. Fé para mover tudo na nossa vida. Se você acredita que seu pecado não pode ser solucionado, com a sua fé, você pode solucionar. Você pode se ajudar com a força de Jesus, pedindo para Jesus. Jesus, dá a tua força, eu preciso da sua força. Mesmo com uma fé pequena, Jesus vai aumentando a sua fé, aumentando a sua força, para que você e eu possamos sair do problema. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vivemos um momento conturbado, como eu sempre digo, a respeito de nosso país, Brasil, passando a limpo aí a situação das eleições, das supostas fraudes, né, dos supostos roubos que houveram nessas eleições para aprovar aí a um candidato, a um ex-presidente da República ou um ex-presidiário, não é? E que muitos ainda estão aprovando suas ações, suas atitudes. Meus amados irmãos, se nós estamos vivendo um tempo desse, onde as pessoas sabem da verdade e ainda persistem, é um problema sério, é um escândalo, né? Nós não podemos deixar esses escândalos continuar. A palavra de Deus coloca hoje que é melhor que essa pessoa ou essas pessoas amarrem uma corda no pescoço e se joguem no mar. Por quê? Porque isso daí vai contaminar toda uma nação. O exemplo de erro, o exemplo de roubo, das desonestidades, da maldade, tudo isso vai somando na vida dessa pessoa e o escândalo é grande no nosso país, por ser realmente um representante do povo brasileiro. Como é que uma pessoa que anda nesse tipo de caminho pode se representar as pessoas justas e honestas desse país? É hora de parar, né? É hora de
a população brasileira primar por aquilo que é correto, aquilo que é honesto e justo aos olhos de Deus. Nós não podemos admitir certas coisas acontecerem na nossa vida, como esse fato que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Precisamos extirpar isso de nós. Muitos de nós são pessoas realmente honestas, que precisam caminhar livremente, o ir e vir das pessoas. E nós precisamos ter essa liberdade. E a liberdade é inegociável. E nós precisamos, porque Jesus diz para nós, é para a liberdade no Evangelho que sois livres. Todos nós somos livres em Cristo Jesus para sermos livres nele, de termos o livre acesso, de podermos ir às nossas capelas, rezarmos todos os dias, de podermos ouvir os padres, os bispos falarem do Evangelho. Mas o que esses homens querem é tirar o Evangelho da nossa vida, fechar as igrejas, expulsar aí do nosso país freis, freiras, aqueles que pregam o Evangelho, fechar as igrejas dos nossos irmãos separados, os pastores evangélicos. É disso que nós estamos vivendo. E nós precisamos pedir ao Senhor para dar-nos mais a fé, para suportarmos tantas aflições que nós vivemos no dia de hoje. Mas, acima de tudo, aqueles que se arrependerem, nós devemos perdoar os seus pecados. Quantas vezes pedirem, mesmo que seja duro para nós olharmos para trás e vermos que muitas vezes pode até não merecer o perdão. Mas pelo mérito da cruz de Jesus, pela irmandade que nós temos um pelos outros, ainda assim nós devemos doar este tempo para a pessoa e dizer, perdoados estão seus pecados. Mas a pessoa passará por um tempo de modificação, de mudança e de dor para demonstrar que realmente ele está disposto a se arrepender do seu pecado. Nós estamos dispostos a perdoar, sim, porque Jesus nos ensina isso. Mas nós não podemos também vivermos a vida toda perdoando, porque, como eu disse, o Espírito se constrange com o homem e afasta desse homem ou dessa mulher. E aí a pessoa fica à mercê do mundo. Sem o Espírito de Deus sobre nós, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Maria, nós não somos nada. Sem Deus Eterno Pai, nós não somos nada. Então dependemos da nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas sabemos que elas existem. Deus existe, os anjos existem, Maria existe, tudo que nós temos existe. Na Santa Eucaristia, Jesus se manifesta. Meus amados irmãos e irmãs, vamos refletir a nossa vida e passar a limpo nossa vida, porque o tempo do Apocalipse nós já estamos vivendo, e a qualquer momento algo acontecerá para iluminar a mente do homem e fazer com que nós possamos realmente, toda a terra, modificar a nossa vida. E nós precisamos ser humildes o suficiente para pedirmos, Maranata, vem Senhor Jesus, para que Ele venha no céu e reine no meio de nós, e nos tire daqui todo o mal e nos faça com que essa terra se torne uma terra paradisíaca, uma terra como outrora foi sonhada por Deus e foi realmente deturpada pela ganância humana e pela ganância de Satanás que entrou no coração dos nossos primeiros pais e fizeram com que a terra se transformasse no que é hoje. Poderia ser diferente, mas foi assim que aconteceu. E nós temos que suportar tudo, com amor no Evangelho de Jesus, porque Ele veio nos salvar e nos ensinar a verdade. Obrigado, Jesus, pelo seu Evangelho, obrigado porque o Senhor é bom. E faz com que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos perdoados no seu sangue redentor, para um dia podermos estar contigo na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos rezar, meus amados irmãos e irmãs. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado por esta manhã nós podermos rezar, orar, meditar Tua Palavra e pedimos que ela caia no nosso coração e transforme em vida. Senhor Jesus, Senhor Deus, dá-nos a decisão nesse país, da situação que nós estamos atravessando, das análises dos votos que nós te fizemos e que foram supostamente fraudados, e nós precisamos, Senhor, de uma resposta, de uma solução para sairmos dessa situação.
e que aqueles que mentiram para o país, mentiram para a nação, paguem, Senhor, as suas dívidas. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a crescer, a evoluir sempre na Tua palavra. Abençoa todos os lares, todas as famílias. Abençoa nossos irmãos e irmãs que estão agora nesse momento assistindo o programa Palavra Falada, que possam receber as Tuas bênçãos, as Tuas graças e a força do Teu Espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos suas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo teu veneno. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, desejando a você uma ótima segunda-feira. Que comecemos a semana com o pé direito, com a certeza que venceremos esta batalha. Em nome de Jesus Cristo, nós venceremos todas as batalhas, e mais essa que nós estamos vivendo, porque somos homens justos. O Brasil está crescendo, mas com Deus acima de todos. Um abraço.